Existe algo na madrugada que não pode ser explicado com lógica. É como se, quando o mundo silencia, o céu se aproximasse. Os barulhos do dia cessam, as distrações diminuem, as vozes se calam. E o que sobra é você e Deus. Um espaço de vulnerabilidade crua. Um momento em que as máscaras caem. E por mais cansado que o corpo esteja, a alma começa a gritar. É por isso que tantas vezes somos acordados de madrugada com um peso no peito, um pensamento insistente, uma angústia que parece não ter nome. É como se algo dentro de nós dissesse: levanta, fala com Deus. E mesmo sem entender, você obedece, se arrasta até um canto silencioso da casa. E ali, na penumbra da noite, com o coração aberto e os olhos úmidos, você começa a orar. A madrugada carrega um peso espiritual que o dia não tem, porque é o momento onde o mundo desacelera, mas o céu permanece ativo. E há um lugar sagrado, reservado para os que se levantam enquanto todos dormem. Um lugar onde Deus encontra o desesperado, onde Ele consola o exausto, onde Ele responde o que o dia inteiro tentou abafar. Não é à toa que tantos homens e mulheres na Bíblia buscaram a Deus nesse horário. Jesus orava de madrugada. Os salmistas clamavam de madrugada. Os profetas ouviam a voz do Senhor quando o relógio natural se rendia ao silêncio. Porque há algo na madrugada que abre portais de intimidade. Se você tem sido acordado nesse horário ou se tem sentido o peso das madrugadas longas e vazias, saiba, não é aleatório. Há um convite do céu sendo feito a você. Não é insônia, é um chamado, não é só ansiedade, é uma convocação. Deus quer falar com você nesse tempo em que tudo parece parado, porque é ali, no silêncio da madrugada, que as maiores respostas podem nascer. Há uma diferença entre estar em silêncio e estar em silêncio diante de Deus. A primeira é apenas ausência de ruído. A segunda é espaço para revelação. E é isso que acontece na madrugada. Tudo silencia. O mundo desacelera. A cidade adormece. Os compromissos cessam. E de repente você está ali, vulnerável, acordado, sentindo um peso no espírito que o dia não conseguiu explicar. É exatamente nesse ambiente que a voz de Deus se torna mais nítida. Não porque Ele fale mais à noite, mas porque você finalmente ouve. Porque não tem mais notificações, nem demandas, nem gente chamando seu nome. Não tem mais distrações competindo com a presença de Deus. Tem só o som do seu respirar e um Deus que se aproxima. É na madrugada que as perguntas mais difíceis vêm à tona, as que você ignorou o dia todo. É nela que as memórias voltam, as feridas aparecem, os vazios se manifestam, mas é também nela que Deus sussurra com clareza: eu estou aqui. E essa frase, dita no silêncio absoluto, tem o poder de restaurar aquilo que o barulho da vida destruiu. Muitas vezes, Deus está esperando o momento certo para falar, e esse momento é quando você está disposto a ouvi-lo sem filtros. Quando não há plateia, quando não há rotina, quando tudo está quieto, exceto o clamor da sua alma. E é nesse ponto que ele fala, não com trovões, mas com paz, não com discursos, mas com presença. A madrugada é o palco onde a intimidade floresce, onde você se despe de tudo que não é essencial e se encontra com Deus com a alma nua. Onde não dá mais para esconder, onde a oração não é ensaiada, é real. Por isso, se tudo silenciou ao seu redor e dentro de você, preste atenção. Deus pode estar falando, talvez não com palavras, mas com paz, com direção, com consolo, com um toque. Sutil que só quem está no secreto percebe. Quando tudo silencia, Deus fala mais alto. E quem ouve essa voz no escuro, nunca mais caminha perdido na luz do dia. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. Salmo 5, 1, 2.
Davi sabia o que era orar com o coração em pedaços. Ele não escondia o desespero em suas palavras. Ele não mascarava sua dor com frases religiosas ou gestos formais. Ele gritava, gemeu, implorou, e tudo isso de madrugada. Era nesse horário que ele buscava o Senhor. Quando a alma doía, quando o corpo estava cansado, quando os problemas apertavam, era ali que ele se derramava diante de Deus. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo. Um tempo em que a alma já não encontra alívio em distrações, em que a dor não passa com o tempo, em que o peso que você carrega precisa de mais do que conselhos, precisa de socorro. O Salmo 5 não é apenas uma oração, é um grito, é o clamor de alguém que entendeu que, em certas horas, não dá mais para segurar, não dá mais para fingir que está tudo bem, não dá mais para esperar pelo momento ideal. Quando a alma geme, é hora de orar. E é isso que Deus quer de você na madrugada. Não discursos, não formas bonitas, não repetições automáticas. Ele quer verdade. Quer que você diga o que sente, que você mostre as feridas, que você coloque para fora o que o mundo inteiro mandou esconder. Porque a oração que nasce da alma não precisa ser perfeita, ela só precisa ser real. Davi orava assim, Jesus, no Getsêmani, orou assim. E você pode orar assim também. Você pode dizer, Deus, eu não sei mais o que fazer. Pode dizer, Senhor, só o Senhor pode me entender. Pode chorar, pode gemer, pode implorar, porque Ele ouve. O Deus que criou os céus se inclina para escutar a oração que sai do fundo do seu peito. A madrugada é o momento em que esse clamor acontece. Quando o mundo dorme, mas o espírito acorda. Quando a alma grita, mas não está mais sozinha. Quando você ora e o céu responde. Porque Deus nunca rejeita um clamor sincero e Ele nunca deixa de agir quando alguém ora com verdade, especialmente na hora mais escura. Em tempos bíblicos, o altar era o lugar onde se derramava tudo. Lá se entregavam sacrifícios, se colocavam pedidos, lágrimas, esperanças. Era onde o coração se expunha diante de Deus. E ainda hoje existe um altar sendo construído todas as madrugadas, dentro do quarto de quem ora com o coração em frangalhos. A madrugada se torna o altar do desesperado, porque é o momento em que não há mais o que fazer. O dia acabou. As forças acabaram, as soluções humanas falharam, a alma entra em modo de clamor, e é ali, no fundo do poço, que o céu se inclina com mais ternura, porque Deus nunca despreza um espírito quebrantado. Quantos milagres já nasceram em orações feitas de madrugada? Quantos livramentos começaram com um Pai, me escuta, dito entre soluços, sem ninguém por perto, sem ninguém sabendo. O altar não é um lugar físico, é espiritual, é íntimo, é secreto. E a madrugada é muitas vezes o único momento em que conseguimos estar totalmente presentes nesse altar. Sem distrações, sem plateia, só você e Deus. Davi sabia disso, Jesus sabia disso. Homens e mulheres de fé, ao longo de toda a história, entenderam que a madrugada carrega uma atmosfera diferente. Não porque é mágica, mas porque é honesta. É nesse horário que você ora sem se preocupar com o que vai dizer, que você dobra os joelhos não porque tem tempo, mas porque não tem saída. E Deus honra esse tipo de oração. Deus responde esse tipo de entrega. O altar do desesperado pode parecer sombrio, mas ele está sempre cheio da presença de Deus. É ali que ele cura, que ele toca, que ele transforma. Porque não há clamor desesperado que não encontre ouvidos atentos no céu. Se hoje você se encontra nesse lugar, quebrado, cansado, vazio, saiba, a madrugada está te chamando ao altar, não para te punir, mas para te curar. Para ouvir sua verdade, para te renovar e para mostrar que o altar mais poderoso não é o visível, é o que se forma toda vez que um coração sincero decide orar no meio da noite.
De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5:3. Quando você se ajoelha na madrugada, sozinho, com os olhos pesados de sono e a alma pesando ainda mais, pode até parecer que nada está acontecendo. A casa continua em silêncio, o quarto permanece escuro, mas no céu algo se movimenta, porque toda oração feita em segredo ecoa no trono de Deus. É fácil achar que a oração só tem valor quando é feita com fervor, em alta voz, com palavras certas. Mas Deus não se impressiona com aparência. Ele responde à entrega, a disposição de buscar, mesmo sem forças, a coragem de se levantar quando tudo em você queria ficar deitado, a fé de falar com um Deus invisível, crendo que Ele está ouvindo, mesmo que o ambiente não mostre nenhuma resposta imediata. O salmista sabia disso. Ele dizia: Senhor, eu oro e aguardo. Isso é fé madura. Fé que não exige urgência. Fé que não troca o secreto pelo espetáculo. Fé que ora no escuro e espera com esperança. Porque quem ora de madrugada não está buscando alívio imediato. Está buscando Deus. E quem busca a Deus em segredo recebe resposta diante dos homens. Jesus mesmo disse: Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Não é a oração pública que toca o coração do Pai. É aquela feita no quarto, com a porta fechada, com a alma escancarada. A madrugada é terreno fértil para esse tipo de oração. É onde você não está preocupado com quem vai ouvir, onde não há distrações para impressionar, onde sua única intenção é: Pai, me ouve, eu preciso de Ti. E é nesse tipo de oração, íntima, quebrada, verdadeira, que o céu se inclina. Deus escuta, Deus responde, às vezes com paz, às vezes com direção, às vezes com consolo, mas sempre com presença, sempre com cuidado, sempre com amor. Então, não despreze essas orações da madrugada. Elas são sementes, e mesmo que hoje tudo pareça igual, a colheita está vindo, porque nenhuma oração feita em verdade é ignorada, e nenhuma madrugada passada com Deus volta vazia. As maiores transformações não começam no palco, começam no escuro, começam quando ninguém vê, começam quando você está ajoelhado, sozinho, entre lágrimas, pedindo forças para não desistir. É nesse lugar, aparentemente silencioso e esquecido, que os testemunhos mais profundos estão sendo gestados, porque Deus faz coisas grandiosas em madrugadas ordinárias. Há quem pense que Deus age apenas nas grandes reuniões, nos cultos cheios, nas experiências públicas e emocionantes. Mas, na verdade, o reino de Deus cresce no secreto. Ele se revela com mais intensidade quando tudo parece ausente. E são as madrugadas, essas horas aparentemente perdidas, que se tornam o berço dos maiores recomeços. Quantas curas começaram com um sussurro no travesseiro? Quantas decisões acertadas nasceram depois de uma madrugada de oração? Quantas respostas vieram logo após uma noite mal dormida, mas bem orada? Quantas pessoas foram libertas de pensamentos suicidas, de crises de ansiedade, de culpas profundas, simplesmente porque decidiram orar quando ninguém mais estava acordado? Esses testemunhos não ganham manchetes, não são postados em redes sociais, mas são escritos no céu, registrados no coração de Deus e mais cedo ou mais tarde se tornam vida transformada. Porque a oração feita no escuro é semente que brota na luz. Deus honra a fidelidade do invisível. Ele se move quando você insiste, mesmo sem ver. Ele atua quando você continua, mesmo sem sentir. Ele trabalha enquanto você espera, mesmo sem entender. E cada madrugada vivida aos pés dele se transforma em uma história que um dia você vai contar com os olhos brilhando de gratidão. Então, não subestime esse momento.
Não pense que nada está acontecendo só porque o mundo ainda não mudou por fora. O céu já está operando por dentro e em breve você verá. Porque Deus transforma madrugadas em testemunhos e lágrimas em sementes de milagre. O que você está vivendo hoje será a história de fé que você vai contar amanhã. E tudo começou aqui, agora, nessa madrugada que parecia vazia, mas que está cheia da presença de Deus. Senhor, agora que o mundo dorme, eu estou aqui, em silêncio, em meio à escuridão, cansado por dentro, carregando coisas que nem consigo explicar. E mesmo assim, aqui estou, porque sei que o Senhor me vê, o Senhor não dorme, o Senhor não me ignora, e nesta madrugada eu te entrego tudo. Pai, eu não quero apenas falar, quero ser ouvido. Quero que o Senhor escute o que nem eu consigo colocar em palavras. Eu te entrego o peso que aperta o peito, a confusão que assusta, a ansiedade que acelera os pensamentos. Eu te entrego essa dor que ninguém entende, esse medo que não sai, essa oração que já repeti tantas vezes. E mesmo que tudo pareça igual, eu oro mais uma vez, porque ainda creio que o Senhor pode me responder. Senhor, se eu fui acordado agora, se não consigo dormir, se minha alma está inquieta, então usa essa madrugada. Que ela não seja desperdiçada, que ela seja um encontro, que ela seja altar, que ela seja o lugar onde a tua presença me envolve de tal maneira que todo cansaço se transforme em paz. Me mostra que não estou só. Me mostra que o Senhor está ouvindo. Me envolve com teu cuidado. Fala comigo no silêncio. Responde meu espírito com tua paz. E, mesmo que a resposta não venha agora, me dá fé para continuar esperando. Me dá descanso para seguir. Me dá clareza para entender que o Senhor faz no invisível é real. Senhor, essa madrugada é tua. Esse coração quebrado é teu. Esse choro contido é teu. Essa alma cansada é tua. E eu sou teu. Totalmente teu. Então fica comigo. Fica nesse quarto. Fica nesse clamor. E transforma esse momento comum em um marco eterno entre nós dois. Em nome de Jesus. Amém. A madrugada não é o fim. É a travessia. É o lugar entre a dor e a resposta, entre o silêncio e a voz, entre o cansaço e a renovação. E se você chegou até aqui com o coração aberto e a alma entregue, então saiba, o socorro já começou, porque toda madrugada vivida com Deus se torna um lugar de promessa. A oração que você fez hoje não foi ignorada, o céu ouviu. O Senhor registrou cada palavra, cada suspiro, cada lágrima que caiu quando ninguém estava por perto. Você não ficou falando com o vazio, você foi ouvido. E mais do que isso, você foi acolhido. Porque Deus não é apenas aquele que ouve, Ele é o que age. Talvez não no seu tempo, talvez não da forma que você imagina, mas sempre com fidelidade, sempre com amor. Sempre com poder. A noite pode ser longa, o peso pode ser real, mas a palavra de Deus é clara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã, para quem ora de verdade, não é só um nascer do sol, é um renascer da esperança. Você ainda vai ver os frutos dessa oração, ainda vai viver aquilo que hoje só consegue imaginar. Ainda vai lembrar dessa madrugada como o começo de tudo, o começo da cura, da resposta, da mudança, da intimidade com Deus que nada mais vai abalar. Se essa mensagem te tocou, escreve aqui nos comentários: Senhor, esta madrugada mudou tudo, e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ser lembrado de que Deus trabalha, mesmo enquanto tudo parece parado. Curta esse vídeo se ele te fortaleceu. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que te encontram exatamente onde você está. E lembre-se, o mesmo Deus que te encontrou na madrugada
vai continuar com você ao longo de todo o dia. Ele não sai quando amanhece, ele permanece, sempre. Você que ficou até aqui com o coração aberto e os olhos talvez ainda marejados, precisa ouvir isso com toda a clareza da alma. Deus te encontrou nesta madrugada. E não importa se você está no seu quarto, na sala, sentado na cama ou ajoelhado no chão. O lugar em que você está agora foi transformado em altar e o céu se inclinou. Essa oração não foi um ritual vazio, foi um encontro entre o seu limite e o infinito de Deus, entre o seu cansaço e o consolo dele, entre as suas perguntas e a fidelidade de quem tem as respostas. O que você viveu nesta madrugada vai marcar sua história, talvez não com luzes, milagres instantâneos ou revelações visíveis, mas com uma certeza profunda que só o Espírito Santo pode gerar. Você foi ouvido e você será sustentado. Mesmo que os problemas ainda estejam ali amanhã, mesmo que o silêncio volte, mesmo que nada pareça ter mudado por fora, algo dentro de você já começou a mudar, porque quem ora na madrugada, mesmo chorando, não volta igual. Quem se derrama no escuro amanhece mais leve. Quem confia em Deus, no momento mais solitário, descobre uma força que o mundo não pode dar. Se esta palavra encontrou você onde ninguém mais encontrou, comenta aqui embaixo. Senhor, eu creio que o teu socorro virá. Escreva como uma semente de fé. Como? Uma declaração pública de que sim, você confia, mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem entender tudo. E se você conhece alguém que também precisa de uma madrugada como essa, envie este vídeo. Pode ser que essa oração seja o que essa pessoa mais precisava. Curta o vídeo se ele te alcançou. Se inscreva no canal para continuar caminhando conosco, passo a passo, oração após oração. Aqui, a gente aprende que mesmo no silêncio da noite, Deus está mais perto do que nunca.